Oi, gente, tudo bom? Mais um Na Ponta do Lápis no ar aqui na TV Câmara Campinas. E hoje nós vamos falar sobre uma modalidade de banco que vem crescendo nos últimos anos, que vem se expandindo, muitas pessoas aderindo, que é o banco digital. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre banco digital em dólar. Será que dá certo fazer esse tipo de modalidade aí? Você está aqui no Brasil e abrir uma conta lá fora, investir em dólar, guardar seu dinheiro em dólar? Para falar sobre o assunto, a gente vai conversar com o professor Roberto Brito de Carvalho, que é professor aqui da Faculdade de Ciências Econômicas da PUC. Professor, obrigada pelo seu tempo de vir conversar um pouco desse assunto aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer poder ajudar a TV Câmara a fazer o seu trabalho na ponta do lápis. Professor, a modalidade dos bancos digitais vem crescendo bastante nos últimos anos, né? As pessoas ainda ficam meio assim, não tem agência, esse negócio aí de mexer só no celular. As pessoas ainda têm essa resistência ou tem cada vez as pessoas se abertam mais a essa nova modalidade? Sem dúvida, sobretudo o público mais jovem, cada vez mais está aberto a fazer as suas contas ou abrir as suas contas bancárias nos que a gente chama bancos digitais, né? Duas coisas levam a isso. Primeiro, a praticidade, a facilidade com que os procedimentos são feitos. Essa comunidade atrai muita gente e também os custos, né? Em muitas situações, os bancos digitais têm uma competitividade maior. As suas cestas de tarifas, quando elas existem, são mais baixas do que o banco presencial. É muito comum para o consumidor convencional, né, o cidadão convencional que trabalha com a sua conta bancária sem grandes mudanças nos serviços bancários ou sem grande demanda dos serviços bancários, terem a conta gratuita. E esse é um chamariz, junto com a praticidade, de fato, que tem permitido com que um número maior de pessoas tenham conta em bancos digitais. É sempre importante ressaltar que é evidente que um determinado grupo de pessoas que necessitam mais do relacionamento mais próximo, do contato físico, da agência presencial, seja em função da inabilidade com as ferramentas tecnológicas, seja em função da prudência, algumas talvez até em função de dissabores que tenham sofrido. Porque quando tudo dá certo, fica tudo muito fácil das coisas acontecerem no âmbito digital. O problema é quando a gente tem algum tipo de dificuldade, algum problema de fato acontece. E aí as pessoas, ao invés de ficar tentando nas plataformas de telefone, elas querem resolver esse problema da ansiedade que ele traz. E ter um locus, né, uma agência onde você vai se dirigir e alguém vai te ouvir, mesmo que não resolva o problema, diminui a ansiedade daquelas que já passaram por algum tipo de dificuldade nesse sentido. Porque ninguém quer mais pegar fila de agência e ficar lá esperando, mas na hora que aperta alguma complicação, aquela sensação de falar diretamente com a pessoa do que um robô sempre dá a sensação que vai resolver mais rápido, né? Sem dúvida, né? Assim, se a gente volta a algum tempo atrás, as pessoas para pagarem contas tinham que ir ao banco e os bancos tinham filas quilométricas. Muitas vezes as pessoas passavam as tardes inteiras ou até mesmo os dias, quando era véspera de feriado, dia de pagamento nas agências bancárias. Hoje não se vê mais isso, ou os débitos estão automatizados ou eventualmente os pagamentos estão acontecendo através do uso do celular. Raramente alguém vai buscar a agência bancária, a não ser que seja para resolver alguma situação fora da curva. Então, com essa característica, cada vez mais os bancos, inclusive, estão diminuindo a atuação de caixas. Isso faz com que a busca pela agência seja muito mais de relacionamento e, sobretudo, para entender um pouco melhor, ou sobre produtos, ou sobre serviços, ou na busca da resolução de um problema pontual, aí é onde a pessoa, o contato pessoal, sobretudo com os latino-americanos, é muito importante. Aí, superado essa parte do medo aí do banco digital, agora as pessoas estão sendo mais ousadas ainda, que é banco digital em dólar. As pessoas querem abrir contas querem investir em dólar. Como é essa nova etapa e essa nova fase? Não há grandes diferenças do ponto de vista operacional como a gente vê na abertura de uma conta convencional aqui, né, mesmo no âmbito digital. Mas a gente teria que entender um pouco o que está levando a esse tipo de comportamento. A primeira situação é que
preocupação em relação ao anterior, sobretudo com a possibilidade de mudança de governo, fez com que algumas pessoas, em função de um conjunto de desinformações, passassem a sentir algum tipo de insegurança com o Brasil que teríamos em 2022, né? De 2022 para 2023. Nesse contexto, já no ano passado, era perceptível uma preocupação grande, em especial de um grupo da classe média, de ter recursos alocados internacionalmente. Essa é uma prática comum, sobretudo das famílias que possuem muito recurso. Normalmente, essas pessoas que detêm um volume de recursos vultuosos, as aplicações são diversificadas, inclusive em países. Então, não é raro americanos, brasileiros, japoneses, alemães diversificarem seu patrimônio no mundo, fazendo aplicações em esferas financeiras diferentes, na tentativa de resguardar pelo menos parte do patrimônio, caso haja algum tipo de problema muito sério, como poderia ser uma invasão, uma guerra, um desastre natural ou uma situação política que causasse algum tipo de desconforto. No ano passado, isso se fez muito presente, porque havia a expectativa de mudança de governo e a insegurança de alguns provocou esse tipo de corrida sobre a possibilidade de abertura de contas internacionais. Para as pessoas que têm vultuosos volumes de recursos líquidos, faz bastante sentido, até porque existem custos para operacionalizar esse processo que acabam sendo justificados dentro do volume colocado. Mas para a grande maioria das pessoas, em especial para a classe média brasileira, não me parece, do ponto de vista econômico e financeiro, tão atrativo. Primeiro, por uma questão fundamental. Ninguém no mundo paga juros tanto quanto o Brasil. Nós somos o país com maior taxa de juros no momento, mas historicamente temos sempre nos posicionado assim. E isso cria, sem sombra de dúvida, uma possibilidade de rendimento financeiro muito maior aqui no país do que qualquer outro lugar que ele possa estar. Mas muita gente tem a preocupação sobre uma questão de segurança bancária. O sistema financeiro brasileiro, o sistema financeiro nacional, ele tem uma característica muito sólida. É um sistema muito regulamentado, intensamente regulado, onde os bancos, embora poucos no país, têm grande estrutura para garantir a segurança dos recursos, do ponto de vista técnico, inclusive, mais do que em países desenvolvidos em algumas circunstâncias. Eu sempre ouço esse comentário, que o Brasil tem um grande sistema de proteção, de segurança dos nossos bancos, que a gente pensa, lá fora, no país não sei qual, pensa que é mais, mas na verdade o Brasil está num patamar muito bom, né? Muito, assim, a regulamentação brasileira, inclusive, impede que os bancos sejam tão arrojados como nos Estados Unidos, por exemplo, que é um grande espaço para alocação de capitais internacionais. Enquanto um banco consegue alavancar o seu patrimônio nos Estados Unidos algo em torno de 30, 33 vezes, no Brasil ele não consegue fazer mais do que 6. E isso permite, portanto, uma maior solidez ao banco, mas cria uma dificuldade operacional para os bancos e muitas vezes encarece o dinheiro. Então, do ponto de vista técnico da segurança, o sistema brasileiro é bastante robusto e bastante seguro nesse contexto. Há preocupações quanto à política, porque nós já tivemos decisões no passado, como foi no governo do Fernando Collor de Mello, com a então ministra Zélia Cardoso, que ao fazer a captura dos recursos poupados no serviço bancário brasileiro, no sistema financeiro nacional, criou grandes dificuldades. Esse trauma, de uma certa forma, parte dos brasileiros ainda carrega e que, de alguma maneira, acaba também tendo um pouco de receio sobre esse tipo de situação. O que, sinceramente, do ponto de vista da análise de conjuntura econômica brasileira, não faz muito sentido. Agora, a opção em fazer investimentos internacionais através das facilidades tecnológicas e abertura de conta em outro país depende, é claro, naturalmente, do regimento daquele país. Normalmente, as pessoas têm que ter um endereço em que possam ser encontradas ou que as suas correspondências possam ser encaminhadas naquele país de origem, para que você possa fazer a movimentação bancária. Isso incorre em tarifas de transferência, evidentemente, para que a primeira alocação possa ser feita, mas não é algo extraordinário, as pessoas conseguem fazer com
relativa facilidade, embora seja sempre importante ressaltar que a maioria das pessoas que fazem isso de maneira profissionalizada não fazem isso no âmbito da pessoa física. Normalmente são constituídas empresas que a gente chama de offshore, ou seja, empresas que atuam fora do país. Muitas delas são holdings familiares que têm a empresa, a pessoa jurídica, uma conta fora para poder fazer essa movimentação. Isso se dá, sobretudo, em função da importância de não só conhecer as operações técnicas bancárias ou o sistema financeiro do outro país, mas também a legislação que trata sobre o patrimônio do outro país. Então é muito, muito importante que as pessoas estejam atentas a isso, porque de maneira inadvertida, ao se deparar com essa situação, corre um risco, eventualmente, daquilo que elas estão buscando acontecer o contrário. Por exemplo, na eventualidade do falecimento de alguém, parte do patrimônio pode ficar, evidentemente, dependendo e a juízo da legislação nacional, uma parte muito superior, inclusive, do que se paga no Brasil, eventualmente para o Estado nacional onde estão os recursos, dada a legislação daquele país. Coisa que não aconteceria isso no âmbito das empresas, que naturalmente teríamos sucessão. Então é muito importante ter um aconselhamento técnico especializado para esta situação, de abrir uma conta digital internacional com outros capitais aplicados em outros países. Agora tem um detalhe mais importante do que isso. As pessoas também têm que se lembrar que ao fazer o aporte de recursos numa moeda internacional, além das seguranças do banco e das seguranças das legislações e do sistema político daquele país, há um componente que é a variável cambial, né? O câmbio oscila. Então, se nós tivéssemos colocado $1 milhão lá fora, em reais, colocado $1 milhão nos Estados Unidos, a desvalorização cambial, nas últimas semanas o dólar vem se desvalorizando perante o real, aquele dinheiro, mesmo que ele estivesse guardado $1 milhão, hoje não seria mais o mesmo valor. Então, se eu tinha 5 milhões e 400 mil reais naquela ocasião em que o dólar era 5,40, hoje, como ele está na casa de 4,98, 4,97, já teríamos 4 milhões 970 mil, mesmo que o dinheiro estivesse guardado lá. Ou seja, o risco cambial, a oscilação do câmbio, é uma constante e para qualquer um que tem conta internacional, é muito importante também estar atrelado a isso. Se o dinheiro vai ficar guardado lá e vai ficar intocado, de fato não chega a ser um problema para as grandes famílias que têm muita liquidez aqui. Mas para aquele que está pensando em guardar o pouco dinheiro que ele tem, se ele tiver uma dor de barriga aqui, precisar contar com dinheiro emergencial e tiver que repatriar rapidamente esses recursos, muitas vezes o que vai acontecer é uma perda cambial, tendo em vista a variação que ele não pode mais aguardar. Então é importante a gente também levar em consideração mais essa variável. Além de uma taxa de juros menor do que a que é oferecida no Brasil, a gente ainda tem o risco cambial que estaria presente. Você falou aí sobre grande liquidez, classe média e tudo. Quem seria o público, então, que está migrando, se aventurando nessa modalidade? Seria classe média alta, pequenos investidores que estão começando ali a ficar talvez mais ousados? Eu diria que há dois públicos bastante distintos. O primeiro é aqueles que sempre fizeram. As grandes corporações, né, as grandes empresas e as grandes fortunas. Essas sempre trabalharam nesse formato e elas têm alocação de recursos em diversos lugares do mundo, né, em bancos distintos, naturalmente garantindo uma possibilidade de recursos, afinal de contas, como se diz comumente na economia, não se coloca todos os ovos numa única cesta. Então, as famílias que dispõem de muito recurso, é natural que caminhem para essa direção. De outro lado, quem normalmente, provavelmente, esteja compondo esse grupo no maior volume, são aqueles curiosos de plantão, que alimentados talvez por desinformações das redes sociais, entre grupos de pseudos analistas e técnicos de finanças, assessores de finanças, acabam por vender dificuldades para vender outras facilidades. Clios são os verdadeiros
profetas do apocalipse político e econômico do Brasil e que pintam uma situação e que faz com que aquele que tem algum volume de recursos importante, fruto de uma vida de trabalho, fique bastante inseguro com a situação do momento e a ausência de uma informação qualificada, de uma compreensão técnica das situações, o receio acaba fazendo com que se aventure de fato numa circunstância como essa, o que efetivamente não é recomendável, mas é possível. Nós sabemos que, infelizmente, né, a parte da população brasileira, em especial uma pequena parte da classe média alta, tem o sonho de que Orlando se torne o 28º estado brasileiro. Por sinal, muitos brasileiros, inclusive, acabam tendo residências nesses espaços, porque tem ali, de alguma forma, um processo civilizatório que o agrade mais do que aqui, e é natural que ele sonhe o sonho norte-americano, e não é raro que essas pessoas, naturalmente, também caminhem parte dos seus recursos para lá estarem. Aquelas pessoas que dispõem de patrimônio para poder fazer isso, não há nenhum problema. O problema é algumas serem levadas por esse comportamento, mesmo não tendo as mesmas condições. Professor, você falou sobre facilidades, sobre segurança, mas é sempre bom ficar atento em quem vai cuidar disso, né? Você falou sobre ir atrás de pessoas especializadas, garantir que o serviço é seguro. Que tipo de profissional que a gente busca nessa hora? É um contador, um economista, é uma empresa? Existe um tipo específico para isso? Existe, né? Na verdade, existem assessores financeiros hoje cada vez mais com níveis de certificações que vão se elevando, dado as dificuldades ou as possibilidades de investimento que aquele investidor precisa. Então, existem diversos profissionais. Normalmente, eles têm uma formação dentro da área de finanças. Não necessariamente, hoje, a formação original da pessoa a qualifica, mas muitos desses são administradores, economistas, muitos são engenheiros, alguns desses têm formações em outras áreas, mas mergulharam dentro do mundo das finanças e se qualificaram ao longo desse processo. O que é importante para o cidadão convencional compreender é que ele pode fazer aplicações no mercado internacional mesmo estando no Brasil. Essas possibilidades existem. É possível que a pessoa faça investimento, por exemplo, numa moeda internacional, se ela acredita que vai haver a valorização, sem sair do Brasil, com bons instrumentos, com bons agentes econômicos atuando para ele, empresas, corretoras, bancos sólidos e não necessariamente oportunistas de plantão. Outra coisa importante mas eu gostaria de investir em empresas internacionais, eu gostaria de investir em empresas que possuem os seus recursos na Bolsa de Nova York, na Nasdaq ou em Chicago. Isso é possível fazer aplicações em fundos brasileiros, fundos que atuam na economia brasileira, onde esses recursos são feitos de maneira especializada nesse ambiente, ou seja, a compra, você aplica o seu dinheiro em real no fundo e o fundo faz os investimentos internacionais comprando ações da Google, comprando ações da Amazon ou eventualmente papéis no mercado internacional. Isto é possível, não há nenhuma dificuldade. As pessoas questionam muitas vezes o custo disso, a taxa de administração, a corretagem que essas empresas cobram. Daí a necessidade da abertura de uma conta internacional para que você possa fazer os investimentos direto. Então, para aqueles, vamos chamar aqui de traders, negociadores mais experimentados, que querem fazer as suas aplicações de uma maneira individual e sem contar necessariamente com a estrutura que teria de ser remunerada para isso, talvez o caminho seja a abertura de uma conta digital internacional que viabilize a integração tanto com as corretoras quanto com as bolsas internacionais. Nós estamos citando aqui os Estados Unidos, poderia ser na Alemanha, poderia ser no Japão, poderia ser na França, naquilo que as pessoas têm mais interesse, né? Mas evidentemente que nós já estamos falando de alguém que tem uma capacidade de aplicação de maior porte de recursos, uma vez que a preocupação em repatriar esse dinheiro deve ser menor, tendo em vista as oscilações que podem acontecer, seja nos papéis, seja nos mercados, ou seja mesmo na variação cambial, para que as pessoas não percam tanto dinheiro. Quem faz isso profissionalmente, normalmente tem os pés em vários lugares e consegue fazer com mais tranquilidade. Na maior parte das vezes,
As aplicações internacionais acontecem com o que nós chamamos de BDRs, que são esses bonds, ou seja, são aplicações específicas em papéis internacionais, mas que são feitas à luz da economia brasileira ou nem território brasileiro. Não há nenhuma dificuldade em operacionalizar isso, como poderia ser a aplicação no CDB, como poderia ser a aplicação num fundo qualquer multimercado brasileiro ou nas letras do Tesouro Nacional. O que muda é a sofisticação de compreensão da remuneração, porque além de ganhar dinheiro na Bolsa, ainda temos que ver se o dólar está ajudando ou se está trabalhando, se está aumentando os ganhos ou está diminuindo os ganhos. Isso, ao meu ver, me parece mais adequado para a grande parcela da população que não pode contar com um escritório que preste serviços próprios para seus recursos. E aí, para a gente ter assim, uma referência de valor para aqueles que se abrem para aplicações internacionais, de fato, nós estamos falando acima de 9 milhões de reais. Já é um volume de recursos bastante expressivo, estamos pensando em quantias muito próximos a quase 2 milhões de dólares, né, entre 1,5 milhão e 2 milhões de dólares, para que os custos possam ser viabilizados. Mas não é improvável que talvez quem tenha 100 mil, 200 mil reais, que é uma quantia importante, boa, mas próximo da realidade de grande parte dos brasileiros que poupam, queiram fazer esse tipo de aplicação. O problema é precisar desses 200 mil na semana que vem. Né? Outra coisa é você ter os 9 milhões, precisar de 200 mil. Uma parte dele provavelmente vai estar aqui e isso vai facilitar um pouco as suas tomadas de decisões no seu cotidiano. Professor, a gente falou sobre praticidade, sobre valores, público que tem aderido a essa modalidade. Tem mais alguma informação, alguma dica interessante para falar sobre esse assunto ou abordamos tudo? Não, assim... Tudo não, né? Não dá, né? Falar muita coisa não aí, dá, né? Então, assim, as tentações do mundo tecnológico, né, as facilidades que eles nos trazem são absurdas. A gente não falou sobre criptomoeda e as contas acabam sendo internacionais em cripto, porque as transações de cripto elas podem acontecer com qualquer agente espalhado no mundo. Vamos imaginar a criptomoeda mais comum aí de maior força, que é a Bitcoin. Essas coisas são possibilidades novas abertas dentro da área de finanças, onde alguns países já regulamentaram isso e facilitam, digamos assim, as transações com a moeda digital. Coisas que o nosso país ainda não fez, embora reconheça o valor disso como uma reserva de patrimônio no seu imposto de renda, os fundos no Brasil não podem aplicar em cripto, o que não acontece nos Estados Unidos, onde isso já é possível. Então, essas especificidades que, sobretudo, os mais jovens têm bastante atenção, estão muito presos a isso, de uma certa forma, burla, né, a convencionalidade dos sistemas financeiros nacionais. O problema é que quando acontece alguma situação que foge ao controle, essas pessoas normalmente estão desamparadas para serem atendidas. Um exemplo objetivo, claro, que todo mundo possa entender. A pessoa tem uma conta em criptomoedas e aquelas criptomoedas normalmente sumiram da conta dela. Alguém hackeou, conseguiu a senha e fez uma movimentação onde as criptos foram parar numa outra conta. Quem é que vai resolver esse problema? A gente sabe que quando acontece um problema desse, por exemplo, com o seu banco, você tinha uma quantidade de dinheiro no seu banco e de repente você olha na sua conta e aquele dinheiro não está mais lá, não é raro isso não acontecer, alguém desviou aquele recurso, alguma situação aconteceu que você não sabe o que é, você vai no banco, reclama, normalmente vai até a polícia, faz o registro e a tendência é que isso se resolva com o tempo. Uma situação como essa, isso não vai acontecer você aqui. Então, se você está num banco internacional, você teria que procurar as autoridades daquele determinado país. São entradas importantes que a gente deve considerar sempre na hora de tomar a decisão. É natural que os mais jovens estejam mais dispostos aos riscos, mas a prudência e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Então é bom sempre estar bem informado, pesquisar bastante antes de fazer qualquer coisa
relacionando a seu dinheiro, né, gente? Por isso que a gente está aqui na ponta do lápis, sempre dando dicas, sempre dando informações para vocês aí do outro lado. Professor Roberto Brito, muito obrigada pelo seu tempo. As portas ficam abertas para você vir falar de outro assunto em outro momento. É sempre um prazer conversar com vocês. Um grande abraço a todos aí da TV Câmara e os seus telespectadores. O Na Ponta do Lápis de hoje fica por aqui. Eu convido vocês a irem no YouTube da TV Câmara Campinas, a assistir os outros quadros da nossa programação, Na Ponta do Lápis, e vários outros quadros e programas que a gente tem muita coisa para vocês verem. Mandem dicas de assunto também, se tiver algum assunto interessante que vocês gostariam de ver aqui. Fala com a gente, entra nas nossas redes sociais, lá tem todas as informações para vocês entrarem em contato. E eu aguardo vocês na próxima edição. Tchau, tchau!